Mas ele me disse: minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. 2 Coríntios capítulo 12, verso 9. Em certa ocasião, disse Jesus: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e me siga. Lucas capítulo 9, verso 23. Ser cristão não é fácil. A própria palavra nos diz para negarmos a nós mesmos, tomar nossa cruz e seguir a Jesus. Quando a Bíblia fala para negarmos a nós mesmos, ela está falando para não olharmos nem para a direita e nem para a esquerda. Tudo o que pensávamos e fazíamos já não deve ser o mesmo. Nosso foco deve ser somente a pessoa de Jesus. Quando deixamos de olhar para Jesus, nosso Salvador, e olharmos para o homem que é falho e pecador, a nossa tendência é até mesmo desistir. A prova maior que devemos observar e não desistir foi o próprio exemplo de Jesus, que foi humilhado, perseguido, traído e como ovelha muda foi levado ao matadouro. Isaías capítulo 53, verso 7. Jesus sofreu, deu a sua vida por nós, mas em momento algum a Bíblia diz que Jesus se revoltou ao ponto de agredir os que humilhava. Em vez disso, o seu conselho era: amai os vossos inimigos como a ti mesmo. Jesus foi um exemplo do que é amor. Será que hoje, ao levarmos um tapa na face, oferecemos a outra face? Talvez isso para nós seja difícil, pois na verdade ainda somos falhos e precisamos descobrir dia após dia este amor que é capaz de sofrer calado, que é capaz de oferecer sempre a outra face, que é capaz de amar até mesmo seus piores inimigos. Em seu ministério, Jesus provou várias vezes que somos capazes de resistir às piores das provações. Deixou claro para nós que a graça de Deus é o que nos basta, e quando estamos com Ele, nada para nós é impossível. Jesus jamais nos prometeu conforto nessa terra, mas nos prometeu que se ficarmos firmes na fé e resistirmos às provações que esse mundo nos oferece, seremos herdeiros de um reino que Ele próprio está preparando para nós. No livro de Apocalipse, o apóstolo João afirma: Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Apocalipse capítulo 21, verso 4. Portanto, nessa manhã decida-se continuar os caminhos de Jesus e permanecer na fé, porque Deus sempre será o seu escudo nas horas mais difíceis. Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor o livra de todas. Jesus não deixou de amar e nem desejou mal para os que o perseguiam. Pelo contrário, Ele veio para salvar os pecadores, assim como eu e você, pois são estes sim que precisam de salvação. Portanto, mesmo que a caminhada não esteja sendo fácil, não deixe de olhar para Jesus. Se você olhar para o homem a qualquer momento, você vai querer desistir. Busque em oração a vontade de Deus para a sua vida, pois Ele está vendo tudo e Ele jamais vai te desamparar. A oração do justo tem grande valor e Deus ouve com certeza. Muitas vezes Deus permite que passemos por grandes provas para nos fazer cada vez mais fortes, pois a cada batalha que vencemos, ganhamos experiências para enfrentar novas batalhas contra as forças do inimigo. Para refletirmos, a lição nos traz a história de um homem que chamaremos de Alex. Assim é a sua história. Alex tinha saído de uma juventude problemática, drogas, violência e uma experiência de prisão. Então, através da bondade de um membro da igreja, a quem Alex tinha roubado,
ele aprendeu sobre Deus e entregou o coração a Jesus. Embora ainda estivesse problemas e lutas e elementos do passado permanecessem, Alex era uma nova pessoa em Jesus. Ele amava a Deus e procurava expressar esse amor obedecendo seus mandamentos. Em dado momento, sentiu que deveria se tornar pastor. Tudo apontava para isso. Sem dúvida, ele estava respondendo ao chamado divino. Na faculdade, as coisas foram bem no início, até que tudo começou a dar errado. A sua vida começou a desmoronar. Sua fonte financeira estava secando. Um amigo próximo se voltou contra ele, fazendo acusações falsas, mas que prejudicaram sua reputação. Em seguida, ele adoeceu e não conseguia se recuperar. Ninguém sabia o que ele tinha, e isso impactou seus estudos, de modo que ele temeu ter que abandoná-los. Além disso, ele sofria tentações com drogas disponíveis na comunidade, e chegou o momento em que cedeu à tentação. Alex não conseguia entender por que tudo isso estava acontecendo, especialmente porque tinha certeza de que o Senhor o havia conduzido àquela faculdade. Será que Alex estava enganado a esse respeito? Caso estivesse, toda a sua experiência com Deus tinha sido um enorme erro? Até os elementos mais básicos de sua fé estavam sendo postos em dúvida. E imagine que, em meio a essa crise, Alex fosse até você e pedisse um conselho. O que lhe diria? Que experiência você teve que poderia ajudá-lo? Que versos bíblicos você usaria? Comente aí, pois gostaríamos de saber sua resposta. Na lição de amanhã, faremos uma recapitulação da lição que estudamos durante a semana. Que Deus os abençoe e até a próxima.